O Fluminense tem um reforço de peso para o jogo mais importante do ano. E não é o Hulk. É um jogador que já estava no elenco, que foi arrancado por uma lesão no pior momento possível e que agora volta justamente quando o tricolor está de joelhos, com um ponto na Libertadores e uma decisão pela frente que vai definir o futuro da temporada. Mas antes de comemorar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você realmente acha que 30 minutos de um jogador recém-saído de lesão resolve o que esse time quebrou nas últimas semanas? Fica até o final, porque a resposta vai te surpreender. Segundo o Globo Esporte, o meia Lúcio Acosta está de volta ao Fluminense para o duelo contra o Independiente Rivadavia, na quarta-feira, às 21h30, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O argentino, melhor jogador do elenco tricolor, ficou afastado por pouco mais de 3 semanas com uma lesão no joelho esquerdo. Ele deve começar no banco de reservas e ter no máximo 30 minutos em campo. O próprio Zubeldia confirmou. O jogador está treinando, terá mais 2 treinos antes da partida, e nas palavras do técnico, vai ser mais do que importante para o time. Além de Lúcio, o volante Nonato também retorna como opção. Ele voltou a jogar contra o Internacional neste domingo, após 2 meses afastado. Com Martinelli lesionado e Bernal suspenso, o meio de campo do Fluminense está esquelético. Nonato e Lúcio chegam como oxigênio num time que está sufocando. Para entender o peso desse retorno, o dado que resume tudo. Desde que Lúcio Acosta se machucou no dia 12 de abril, o Fluminense venceu apenas 2 dos 7 jogos que disputou. 2 vitórias em 7 jogos. E olha o que foi essa sequência. Empate em 0-0 com o Operário pela Copa do Brasil. Vitória sofrida de 2-1 contra a Chapecoense, com Kennedy decidindo nos acréscimos. Derrota de 2-0 para o Bolívar na altitude de La Paz. E derrota por 2-0 para o Internacional no Beira-Rio. Só venceu uma nos últimos 4. 2 gols marcados nesse período. Um time que marcou 2 gols em 4 jogos não está em má fase, está em colapso ofensivo e tem um agravante do lado do adversário que poucos estão falando. O Independiente Rivadavia, antes de enfrentar o Fluminense, poupou todos os titulares no campeonato argentino. O técnico Alfredo Berti não escalou nenhum jogador que havia sido titular na última rodada da Libertadores. Enquanto o Flu fazia uma exibição patética contra o Internacional no domingo, o Rivadavia descansava os seus. Eles vêm frescos, preparados, motivados e com 100% de aproveitamento na competição. 3 vitórias em 3 jogos, incluindo uma vitória no Maracanã contra o próprio Fluminense. Do lado do Flu, as imagens do treino mostram jogadores cabisbaixos, sem brilho nos olhos. Savarino, o único que ainda tenta e se irrita quando os companheiros desperdiçam chances, saiu visivelmente irritado do jogo contra o Inter e afirmou publicamente: o time que for mais contundente no ataque vai ganhar, e o Fluminense precisa melhorar muito. Quando o jogador mais comprometido do elenco dá esse recado abertamente, é porque a situação dentro do vestiário é muito mais grave do que aparece nas câmeras. Eu vou ser honesto com você, o retorno do Lúcio Acosta é a melhor notícia que o Fluminense teve em semanas, mas ao mesmo tempo me preocupa demais que a gente chegou num ponto em que a esperança de um time inteiro está depositada num jogador que vai jogar no máximo 30 minutos e acabou de sair de uma lesão. Isso não é esperança, isso é desespero com um nome bonito. Desde que Lúcio se machucou, o Fluminense venceu 2 dos 7 jogos que fez. Isso não é coincidência, é a prova de que esse time sem o seu melhor jogador simplesmente não funciona. E isso por si só já é um problema enorme de planejamento. Você não pode construir um projeto de título em cima de uma dependência tão grande de um único atleta. Isso prova que o elenco não foi montado com profundidade real, que quando tira uma peça do tabuleiro, o sistema inteiro desmorona. Na minha visão, o retorno do Lúcio muda o jogo, mas não resolve a crise. Porque o problema do Fluminense não é só a assistência e a ausência dele. É o Serna que some em campo há semanas. É o Canóbio que entrou em colapso total. É o Kennedy que parou de decidir. É o Bernal que passou 90 minutos tocando para trás contra o Inter enquanto o adversário construía jogadas de perigo. Lúcio Acosta, com 30 minutos nas pernas, não carrega esse peso sozinho. E seria muito injusto exigir isso dele nesse momento. O que eu espero e o que o Fluminense precisa é que a volta dele sirva de faísca. Que o vestiário, que está cabisbaixo, pesado e frustrado, acorde ao ver o melhor jogador do elenco voltando para a batalha. Porque no final das contas, quarta-feira não é só um jogo de futebol. É o jogo do ano, é uma decisão, e decisões pedem personagens, não apenas sistemas táticos ou escalações experimentais. Lúcio Acosta é esse personagem. Agora precisa jogar à altura do momento. A partida de quarta-feira, em Mendoza, é mais do que uma rodada da fase de grupos. É literalmente um julgamento do trabalho, do elenco, da temporada inteira. O Fluminense tem um ponto em 3 jogos e está na lanterna do grupo C. Para se classificar às oitavas, sem depender de outros resultados, precisa vencer os 3 jogos restantes, incluindo bater o Bolívar no Maracanã por um saldo de 3 gols. Ou seja, tudo começa na quarta.
Uma vitória reacende a chama. Uma derrota praticamente encerra qualquer esperança de classificação direta e coloca o tricolor a um passo de não ir nem para a Sul-Americana. E o peso vai além das tabelas. Se o Fluminense for eliminado na fase de grupos sendo cabeça de chave, a situação de Zubeldia se torna insustentável. O técnico bateu no peito e prometeu classificação. Então agora não é mais sobre processo, sobre lesões, sobre calendário apertado. É sobre entrega. O Rivadavia vem fresco, motivado e cheio de confiança. O Fluminense vem machucado, pressionado e cabisbaixo. O Lucho precisará ser mais do que um jogador voltando de lesão. Precisará ser o líder que esse time perdeu quando ele saiu. Então eu quero saber de você. O retorno do Lucho Acosta é suficiente para o Fluminense virar essa chave e vencer o Rivadavia na quarta? De um lado, tem quem acredite que Lucho é tão diferente do restante do elenco que mesmo com 30 minutos ele muda o jogo, que a presença dele transforma o vestiário e eleva o nível de todos ao redor. Do outro lado, tem quem ache que o problema é muito maior do que um jogador, que 30 minutos de um atleta recém-saído de lesão não salva um time em colapso coletivo. Qual é o seu lado? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua opinião. Essa semana vai definir muita coisa para o Fluminense. O cargo do técnico, o futuro na Libertadores, o astral da temporada inteira. E no meio de tudo isso, Lucho Acosta volta, com a responsabilidade que nenhum jogador deveria carregar sozinho, mas que o futebol impõe para quem é o melhor. Se você curtiu essa análise e quer acompanhar tudo sobre o Fluminense nessa semana decisiva, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo antes e depois do jogo. A gente se vê na quarta com tudo sobre Fluminense e Rivadavia. Vai ser a decisão mais importante do ano tricolor. Não perde.